Vejamos a resolução do exercício 1. Considere num plano munido de um referencial ortonormado de origem O os pontos A, B e C, seja M o ponto médio do segmento de reta BC. Uma condição que define a circunferência de centro M e raio igual à norma do vetor de diferença de 2 vetor OB e vetor AC é. Repara, começamos por determinar as coordenadas do vetor OB, que sabemos que é igual a B menos O, ou seja, 0 menos 3. Determinamos também as coordenadas do vetor AC, as coordenadas do ponto C menos as coordenadas do ponto A e obtemos menos raiz de 2 menos 3. Agora conseguimos determinar as coordenadas do vetor de diferença de 2OB menos AC, ou seja, 0 menos 6 menos raiz de 2 menos 3 e obtemos raiz de 2 menos 3. Uma vez que temos as coordenadas do vetor, já conseguimos determinar a sua norma. Sabemos que a fórmula é a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado. Obtemos então, dentro da raiz quadrada, 4 mais 9, ou seja, a norma do vetor é a raiz de 11. Temos assim o raio da circunferência. Agora, como o centro é o ponto médio do segmento de reta BC, vamos então determinar as coordenadas de M. Somamos a abscissa de B com a abscissa de C e dividimos por 2. Somamos a ordenada de B com a ordenada de C e dividimos por 2. Obtemos então as coordenadas do centro da circunferência, ou seja, menos raiz de 2 sobre 2, menos 2. Assim, já estamos em condição de definir uma equação reduzida da circunferência de centro em M e raio raiz de 11. X mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 11, ou seja, a opção A. Vejamos agora a resolução do exercício 2. Considere num referencial ortonormado ao XY as retas R, S e T, das quais se sabe que a reta R pode ser definida pela condição x igual a menos 2. A reta S contém o ponto de coordenadas 0, 13 quintos e é paralela à reta de equação 7x mais 10y igual a 0. A reta T pode ser definida vetorialmente por xy igual a 3 menos 2 mais k vezes 5 menos 1, com k pertencente a R. 2.1. Seja P o ponto da reta T de ordenada menos 4. Determine uma equação da circunferência de centro no ponto P e que é tangente à reta R. Comecemos então por determinar as coordenadas do ponto P. Tem a ordenada menos 4 e sabemos que pertence à reta T. Assim, x menos 4 é igual a 3 menos 2 mais k vezes 5 menos 1 para algum k real. Obtemos então x igual a 3 mais 5k e menos 4 igual a menos 2 menos k. Trabalhamos com a equação de baixo e descobrimos que k é 2. Se k é 2, substituímos o valor de k por 2 na equação de cima e descobrimos que a abscissa do ponto é 13. Logo, P tem coordenadas 13 menos 4. Para que a circunferência tenha centro no ponto P, de coordenadas 13 menos 4, e para que seja tangente à reta definida por x igual a menos 2, concluímos que o raio tem de ser igual a 13 mais 2, ou seja, esta distância tem que ser igual ao raio, ou seja, 15. Assim, uma equação da circunferência pedida é x menos 3 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado igual a 15 ao quadrado. Vejamos agora a resolução do exercício 2.2. Sejam A, B e C os pontos dos quais se sabe que A é o ponto de intersecção das retas R e S, B é o ponto de intersecção das retas R e T, C é o ponto de intersecção das retas S e T. Determine as coordenadas dos pontos A, B e C. Comecemos assim por determinar as coordenadas de A. Sabíamos que a reta S era paralela à reta definida por 7x mais 10y igual a 0. Assim, vamos determinar a equação reduzida desta reta. Isolando o y, obtemos y igual a menos 7 décimos de x.
E porque retas paralelas têm declives iguais, sabemos que a reta S terá como declive menos 7 décimos. Passava no ponto de coordenadas 0, 13 quintos, logo a ordenada na origem é 13 quintos. Temos então a equação reduzida da reta S e procuramos o ponto que é simultaneamente da reta R, portanto tem a abscissa igual a menos 2 e é também um ponto da reta S. Basta assim substituir na equação de S o x por menos 2 e determinamos o valor da sua ordenada, isto é, 4. Sabemos então que A tem coordenadas menos 2, 4. Vamos agora determinar a interseção de R e T. T era definida vetorialmente por xy igual a 3 menos 2 mais k vezes 5 menos 1, com k pertencente a R. E R era a reta definida por x igual a menos 2. Assim, procuramos um ponto de coordenadas menos 2y que obedeça a 3 menos 2 mais k vezes 5 menos 1 para algum k pertencente a R. Obtemos então as equações menos 2 igual a 3 mais 5k e y igual a menos 2 menos k. Podemos começar pela equação de cima e conseguimos determinar o valor de k, que é menos 1. Se substituirmos o valor de k por menos 1 na equação de baixo, então descobrimos que a ordenada do ponto B é menos 1. Concluímos assim que B tem coordenadas menos 2, menos 1. Vejamos agora as coordenadas do ponto C, que resulta da interseção da reta S com a reta T. Podemos, a partir da equação vetorial da reta T, chegar à equação reduzida da reta T. Pegamos nas coordenadas de um vetor diretor, no caso sabemos que 5 menos 1 é um vetor diretor de T, se dividirmos a segunda coordenada pela primeira coordenada do vetor, obtemos o declive. Então sabemos que a equação reduzida da reta T será do tipo y igual a menos 1 quinto de x mais b. Uma vez que o ponto de coordenadas 3 menos 2 pertence à reta T, então as suas coordenadas satisfazem esta equação. Assim, substituímos o y por menos 2, o x por 3 e descobrimos o valor de b, que é a ordenada na origem. Obtemos então que a equação reduzida da reta T é y igual a menos 1 quinto de x menos 7 quintos. Agora, para determinar as coordenadas do ponto C, vamos resolver o sistema com as duas equações reduzidas da reta S e da reta T. Na primeira equação, substituímos y por menos 1 quinto de x menos 7 quintos. Isolamos no primeiro membro os termos com incógnita, simplificamos e obtemos x igual a 8. Na equação de baixo, substituímos o x por 8 e descobrimos que o y é igual a menos 3. Assim, C tem coordenadas 8 menos 3. Vejamos agora a resolução do exercício 2.2.2, onde nos pedem para representar num referencial ortonormado o triângulo ABC e determinar a sua área. Sabíamos que A tinha coordenadas menos 2, 4, B tinha coordenadas menos 2, menos 1, C tinha coordenadas 8, menos 3. Desenhamos o triângulo e percebemos que AB é paralela ao eixo dos y e, portanto, a distância da AB é fácil de determinar e é igual a 5. Uma vez que temos esta medida deste lado, então podemos considerar o AB para a base do nosso triângulo. Assim sendo, a altura terá que ser perpendicular a AB e terá que passar no vértice oposto C. Repara então que a altura é a abscissa de C mais o valor absoluto da abscissa de B. Assim, H será então 8 mais 2, ou seja, 10. A área do triângulo é então 5 vezes 10 a dividir por 2, que é igual a 25 unidades de área.